Bem-vindos de volta ao SO Talk. Na nossa conversa anterior, a gente explorou os conceitos básicos, estrutura, arquiteturas dos sistemas operacionais. Foi um bom começo, né, Sam? Com certeza. Foi a base para a gente entender o SO como essa camada essencial mesmo entre o hardware e o que a gente usa as aplicações. Exato. E hoje vamos mergulhar mais fundo numa das funções, assim, cruciais de qualquer SO moderno. Como é que ele lida com tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo? Vamos falar da gerência do processador e das tarefas. Ok, vamos lá. Como a gente desempacota isso? O objetivo hoje é entender os conceitos, as estratégias, os mecanismos por trás dessa mágica toda, né? Como é que o sistema operacional consegue dar essa impressão de que cada aplicativo tem seu próprio processador dedicado? Mesmo quando tem muito mais coisa rodando do que processador para dar conta, né? Exatamente. Mesmo quando tem muito mais tarefas do que capacidade real de processamento. É uma orquestra complexa. Então, para começar, acho bom a gente alinhar o vocabulário. A gente ouve falar de programa, processo, tarefa. Parece meio parecido, mas não é bem assim, certo? Não é. E é crucial, diferenciável. Um programa, pensa assim, é como a receita de bolo num livro. Um conjunto de instruções paradinho lá no disco. Na estante. Ah, entendi. Tipo um arquivo. Isso. Ele define o que fazer, mas ele por si só não está fazendo nada. É só a descrição, a receita. Faz sentido. É o notepad.ex ou o SRBinV lá guardado. E a tarefa? O que seria? A tarefa já é a ação de executar essa receita. É o cozinheiro, que seria o processador, seguindo os passos, usando os ingredientes, os dados, né? É algo dinâmico. Ah, tá em andamento. Exato, tem um estado que muda a cada instante. Uma tarefa é a execução de um fluxo de instruções, uma sequência. Entendi. É o ato de cozinhar mesmo. E onde que entra o processo nessa história toda? Ele se confunde muito com tarefa, né? Historicamente, sim, bastante. Nos sistemas mais antigos, um processo tinha só uma tarefa dentro dele. Mas hoje, a visão é um pouco diferente. É mais útil ver diferente. Como assim? Um processo é melhor entendido como um container de recursos para uma ou mais tarefas. Pensa nele como uma cozinha completa e isolada. Uma cozinha. Isso, com área de memória própria, arquivos abertos, conexões de rede, tudo que aquela aplicação precisa. Dentro dessa cozinha, que é o processo, podem trabalhar um ou mais cozinheiros. Essas seriam as tarefas ou as threads que a gente for ver depois. Ah, que ótima analogia. Então, o processo é o ambiente, a cozinha isolada com os recursos, e a tarefa ou thread é quem está lá dentro executando a ação. Essa distinção é fundamental mesmo. Os primeiros computadores eram bem mais simples, né? Faziam só uma coisa de cada vez. Tipo... Bem básico. Sim, eram sistemas monotarefa. Carregavam um programa, ele executava do início ao fim, travava tudo enquanto rodava, e só então o próximo podia começar. Nosso ciclo de vida devia ser simples, então. Bem direto. Novo, aí ia para executando e depois terminado. Acabou. O problema era a ociosidade do processador. Ociosidade. Como assim ociosidade? É que o processador é muito mais rápido que os dispositivos de entrada e saída. Tipo ler do disco, esperar a rede. É uma diferença brutal de velocidade. Entendi. Então, enquanto o programa ficava lá esperando dados do disco, que é uma operação lenta pra caramba, o processador, que era o componente mais caro e rápido, ficava parado, sem fazer nada. Imagina! É como um chefe super renomado esperando minutos o forno aquecer, sem poder nem picar uma cebola para adiantar. Exatamente essa imagem. Era um desperdício enorme de um recurso valioso. E aqui é onde fica interessante. Como resolveram isso? Qual foi a sacada? Aí vieram os sistemas multitarefas. A ideia-chave foi: se uma tarefa precisa esperar por algo lento, tipo ler do disco, o sistema operacional, que no começo era um programa monitor mais simples, suspende ela temporariamente. Deixa ela de lado um pouco. Isso. Coloque ela em espera, num estado que a gente chama de suspensa, e aí passa o processador para outra tarefa que já esteja pronta para executar,
que não esteja esperando nada. Quando os dados da primeira tarefa finalmente chegam do disco, ela não volta a executar na hora, mas fica pronta de novo. Volta para a fila para poder ser retomada depois, quando chegar a vez dela. Genial! É como o chefe que bota o assado no forno e já pega a tábua para cortar os vegetais para o próximo prato. Não fica parado. Perfeito. E isso muda completamente o ciclo de vida da tarefa, né? Com certeza. Surgem esses novos estados importantes. Além de executando e terminada, agora a gente tem pronta, que é quando ela está na memória, só esperando a vez de usar o processador, e suspensa, quando está esperando um evento externo, como a chegada dos dados do disco ou da rede. Mas espera aí. E se uma tarefa nunca precisar esperar por nada? Tipo, um programa que faz um cálculo gigantesco, ou pior, um que entrou num loop infinito por causa de um bug. Boa pergunta. Ele ia ficar com o processador para sempre nesse sistema multitarefa simples, certo? Monopolizaria tudo. Exatamente. Esse era um problema sério. Outro problema era a interatividade. Pensa numa tarefa que precisa da resposta do usuário, tipo um terminal de comando. Sei. Ela ficaria suspensa esperando a pessoa digitar. Mas, se tivessem muitas outras tarefas rodando, ela poderia demorar muito tempo para receber o processador de volta, mesmo depois que o usuário digitou. A experiência ficaria horrível, super lenta. E a solução para isso foi como garantir essa divisão mais justa e a resposta rápida. A solução foi o compartilhamento de tempo, o famoso time sharing. A ideia é genial na sua simplicidade. Dar para cada tarefa só um tempinho limitado no processador. Uma fatia de tempo. Uma fatia? Como um turno. Quando esse tempo acaba, mesmo que a tarefa não tenha terminado ou pedido para parar, o que acontece? O sistema operacional tira ela à força do processador. Isso é chamado de preempção. Tira a força? Nossa, mas como isso funciona na prática? Como o SO sabe que o tempo acabou? Aí entra o hardware. O computador tem um componente chamado temporizador, timer, que gera interrupções em intervalos regulares. São os tics do sistema, como se fosse um metrônomo. Ah, tipo um reloginho interno? Exato. O sistema operacional usa essas interrupções do timer para contar quanto tempo cada tarefa está usando o processador. Quando o quantum dela, que o SO define em número de ticks, expira, a interrupção do timer avisa o SO. E aí o SO age. E aí o SO entra em ação. Ele salva o estado da tarefa que estava rodando, coloca ela de volta na fila de prontas e escolhe a próxima da fila para executar. Isso garante duas coisas importantes, então. Primeiro, que nenhuma tarefa prenda o processador para sempre. Correto. E segundo, melhora a sensação de resposta para o usuário, porque mesmo tarefas longas são interrompidas para dar vez para as outras, incluindo as interativas. Perfeitamente. E isso adiciona mais uma transição possível no ciclo de vida da tarefa. Ela pode ir de executando de volta para pronta, não porque pediu para esperar, mas porque o tempo dela acabou, por preempção. Então, se a gente juntar tudo isso, o ciclo de vida completo de uma tarefa num sistema moderno, multitarefa e com tempo compartilhado, fica mais ou menos assim. Vamos lá. Primeiro, nova, quando está sendo criada, o código sendo carregado, essas coisas. Certo. Depois, pronta. Ela já está na memória principal, tem tudo o que precisa, só está esperando a vez de usar a CPU. Geralmente fica numa fila, a fila de prontas, run queue. Ok. Aí ela é escolhida. Aí ela vai para executando. Está efetivamente usando o processador naquele momento. E pode sair de executando por vários motivos, né? Sim. Pode ir para suspensa, se ela mesma pedir para esperar por algo, tipo ler um arquivo do disco, receber dados da rede, ou até mesmo esperar um tempo específico, tipo um sleep. Ou pode voltar para pronta. Exato. Pode voltar para pronta se o quantum dela acabar, preempção por tempo. E, claro, pode ir para terminada, se concluir sua execução normalmente, ou se der algum erro grave e for abortada. E de suspensa quando o que ela esperava acontece. De suspensa, quando o evento esperado ocorre, o dado do disco chegou, o tempo do sleep acabou, ela volta para pronta para disputar o processador novamente. Faz todo sentido. E a gente vê esses estados refletidos em ferramentas como o Top no Linux ou o gerenciador de tarefas do Windows, né? Running, Sleeping. Exatamente. Aqueles estados que aparecem lá, claro,
com nomes um pouco diferentes às vezes, são um reflexo direto dessa dinâmica toda, desse ciclo de vida que a gente está descrevendo. É uma dança constante entre esses estados. Certo. Agora, para essa mágica de parar uma tarefa no meio, salvar tudo e depois retomar outra exatamente de onde ela parou, o SO precisa guardar o estado completo da tarefa que está saindo, né? Onde ela parou, o que ela estava fazendo. Precisa, com certeza. A gente chama isso de contexto da tarefa. É como tirar uma fotografia super detalhada do momento exato em que ela foi interrompida. E o que inclui esse contexto? Essa fotografia? Inclui principalmente o estado interno do processador naquele instante. Isso significa os valores de todos os registradores importantes, como o contador de programa PC, que diz qual a próxima instrução a executar, o ponteiro de pilha SP, que controla a pilha de execução da tarefa, e outros registradores de dados e de controle. Além disso, o contexto também inclui informações que o próprio SO mantém sobre a tarefa, como os arquivos que ela tem abertos, o estado da memória que ela usa, permissões, etc. E onde fica guardada essa fotografia, esse contexto todo, quando a tarefa não está rodando? Fica guardado numa estrutura de dados especial, mantida pelo núcleo do sistema operacional. Geralmente é chamada de TCB, Task Control Block, ou bloco de controle de tarefa. Em muitos sistemas, especialmente quando falamos de processos, usa-se o termo PCB, Process Control Block. Ah, TCB ou PCB? Isso. Cada tarefa ou processo no sistema tem o seu próprio TCB/PCB. É como a ficha dela no sistema. Lá fica o ID da tarefa, o estado atual dela, pronta, executando, suspensa, a prioridade, ponteiros para áreas de memória e, crucialmente, um espaço para salvar todo aquele contexto do processador quando ela sai da CPU. Ok, então a troca de contexto é o nome que a gente dá para essa operação de pegar o contexto da tarefa A que estava rodando, salvar no TCB/PCB dela. Exatamente, salva tudo lá. E aí pegar o contexto da tarefa B, que é a próxima a rodar, que estava salvo no TCB/PCB dela, e carregar esse contexto de volta para os registradores do processador. Perfeito, é exatamente isso. É essa operação de salvar o estado de uma e restaurar o estado de outra. E quem faz isso são dois componentes importantes do SO que trabalham juntos. Quais são? Primeiro tem o scheduler, ou escalonador. É ele quem decide qual tarefa da fila de prontas será a próxima a executar. Ele implementa a política de escalonamento, quem tem mais prioridade, quem esperou mais tempo, etc. Certo, ele escolhe. Depois que o scheduler escolheu, entra em cena o dispatcher. O dispatcher é o módulo que efetivamente realiza a troca de contexto. Ele pega o contexto da tarefa antiga, salva no TCB/PCB dela, pega o contexto da nova tarefa escolhida, do TCB/PCB dela, e carrega nos registradores da CPU. Aí ele passa o controle para a nova tarefa, que continua de onde parou. Entendi. O scheduler decide, o dispatcher executa a troca. E essa troca toda, salvar, carregar, isso tem um custo, imagino. Não é de graça, né? Não, de graça não é. Tem um custo sim, um overhead. Embora seja uma operação muito rápida, otimizada ao máximo, geralmente na casa dos microsegundos. Ainda assim? Ainda assim, é tempo que o processador não está executando as instruções úteis das aplicações. Ele está fazendo o trabalho administrativo do OS. Se as trocas de contexto forem muito frequentes, por exemplo, se o quantum for pequeno demais, ou se o scheduler for muito complexo e demorar para decidir, uma parte significativa do tempo da CPU pode ser gasta só nessas trocas. O que diminui a eficiência geral do sistema. Exatamente. A eficiência, que a gente pode pensar como a relação entre o tempo útil, o quantum, TQ, e o tempo total, TQ mais o tempo da troca, TTC, diminui. É um equilíbrio delicado que o OS precisa gerenciar. Trocas frequentes dão mais responsividade, mas aumentam o overhead. Trocas menos frequentes diminuem o overhead, mas podem piorar a interatividade. Falamos muito de tarefas, desse conceito mais abstrato. Mas na prática, como os sistemas operacionais implementam isso? Você mencionou os processos antes. Sim,
O processo é a forma mais tradicional, a mais clássica, de implementar uma unidade de execução gerenciada pelo SO. Como a gente viu, hoje ele é melhor entendido como esse container isolado. A cozinha isolada. Isso, a cozinha isolada. Com seu próprio espaço de endereço de memória virtual, seus próprios descritores de arquivos abertos, suas próprias conexões de rede. Tudo separadinho dos outros processos. O SO mantém um PCB para cada um deles, gerenciando esses recursos. E como essas cozinhas, esses processos são criados? Como um novo programa começa a rodar no seu próprio processo? Depende um pouco do sistema. No mundo Unix, Linux, macOS, o jeito clássico é usar duas chamadas de sistema, fork e exec. Fork e exec. O fork é interessante. Ele cria um processo filho que é uma cópia exata do processo pai que o chamou. Clona a cozinha inteira com tudo dentro naquele momento. Clona? Uau! Sim. Aí, geralmente, o processo filho recém-criado usa a chamada exec para substituir todo o seu código e dados pelo código e dados de um novo programa que ele carrega do disco. É como se, depois de clonar a cozinha, o novo chefe jogasse fora a receita antiga e pegasse uma nova, com novos ingredientes. Entendi. O fork cria o espaço, o exec carrega o programa novo lá dentro. Basicamente isso. Já no Windows, a criação de processos é um pouco mais direta, geralmente com uma única chamada, como Create Process, que já faz as duas coisas. Cria o container do processo e carrega o programa especificado nele. Mas o resultado final é parecido, um ambiente isolado para execução. Exato. E esse isolamento é a grande vantagem do processo. Traz robustez. Se um processo falhar, der um crash... Ele não afeta os outros. As outras cozinhas continuam funcionando. Perfeito. A desvantagem é que, justamente por serem isolados, a comunicação entre processos diferentes é mais complicada e mais lenta. Eles não podem simplesmente acessar a memória um do outro. Precisam de um jeito especial para conversar. Isso. Precisam usar mecanismos específicos de IPC, Inter-Process Communication, como memória compartilhada, que o SO configura, pipes, sockets ou troca de mensagens. É como mandar uma comanda de uma cozinha para outra através de um sistema de pedidos, em vez de simplesmente pegar o ingrediente na geladeira ao lado. Entendi. Essa era a relação pai-filho do fork no Unix, que é aquela hierarquia de processos que a gente vê com o comando pstree, né? Uma árvore. Sim, exatamente. O Windows não tem essa hierarquia tão explícita. A relação entre o processo é um pouco diferente. Mas, e quando as tarefas dentro de uma mesma aplicação precisam colaborar muito de perto, tipo acessar e modificar os mesmos dados o tempo todo? Criar processos separados para cada coisinha parece muito pesado. E essa comunicação via IPC pode ser um gargalo. Ótimo ponto. É exatamente aí que entram as threads. Elas surgiram para resolver esse problema. Threads? Linhas de execução, né? Isso, linhas ou fluxos de execução. A ideia-chave é, uma thread é um fluxo de execução dentro de um processo. Um mesmo processo pode ter várias threads rodando ao mesmo tempo, em time sharing ou em paralelo, se tiver múltiplos núcleos. Ah, então são vários cozinheiros trabalhando na mesma cozinha. Exatamente. A analogia da cozinha funciona bem aqui também. Múltiplas threads em um processo compartilham quase tudo do processo pai, o mesmo espaço de endereço de memória. Então elas podem acessar as mesmas variáveis globais, os mesmos dados? Podem. Elas compartilham a mesma memória, os mesmos arquivos abertos, as mesmas conexões. Isso facilita enormemente a comunicação e o compartilhamento de dados entre elas. É como se todos os chefes pudessem pegar ingredientes da mesma geladeira, usar o mesmo fogão. Nossa, isso parece muito mais eficiente para a colaboração. Mas imagino que traga outros desafios, né? Se todo mundo mexe na mesma coisa. Traz sim. O compartilhamento fácil é uma faca de dois gumes. Exige muito cuidado com a sincronização. Os programadores precisam usar mecanismos como mutex, semáforos, para garantir que uma thread não atrapalhe a outra quando acessam dados compartilhados. Senão, vira bagunça com condições de corrida e resultados imprevisíveis. Entendi. Tem que coordenar os chefes na cozinha compartilhada. Ainda precisa ter algumas coisinhas só dela,
para poder executar de forma independente. É o contexto mínimo dela. O que seria esse contexto mínimo? Basicamente, cada thread tem seu próprio contador de programa, para saber onde está no código, seu próprio conjunto de registradores e sua própria pilha de execução. É como se cada chefe tivesse sua própria tábua de cortar e suas facas pessoais, sua pequena bancada de trabalho, às vezes chamada de TLS Thread Local Storage, mas usassem a mesma despensa e os mesmos eletrodomésticos grandes, memória, arquivos. E a troca de contexto entre threads do mesmo processo? É mais rápida? Ah, sim, muito mais rápida. Como elas já compartilham o espaço de memória e muitos outros recursos do processo, a troca de contexto entre duas threads do mesmo processo envolve salvar e restaurar só esse contexto mínimo, registradores, pilha, PC. Não precisa mexer no mapa de memória, nem em descritores de arquivos, como acontece na troca entre processos diferentes. Isso torna as threads bem mais leves que os processos nesse sentido. Agora, tem um detalhe importante. Como essas threads que a gente cria no nosso código, as threads de usuário, se relacionam com as threads que o sistema operacional realmente gerencia lá no núcleo, as threads de núcleo. Isso define alguns modelos de implementação. Os três principais são o N1, o 1.1 e o NM. N1, 1.1, NM. O que significa isso? Vamos lá. Modelo N1, Many-to-One. Aqui você tem N threads de usuário lá na sua aplicação, mas todas elas são mapeadas para apenas uma thread de núcleo. Todas usam a mesma conexão com S? Exato. O gerenciamento dessas threads de usuário, criar, escalonar entre elas, trocar contexto, é feito por uma biblioteca no espaço do usuário, sem envolver muito o SO diretamente. É super leve para criar milhares de threads, tipo as antigas Green Threads ou Fibers. Parece bom. Qual a pegadinha? A pegadinha é grande. Se uma dessas threads de usuário fizer uma chamada bloqueante para o S, tipo pedir para ler do disco e ter que esperar, a thread de núcleo única vai bloquear. E como todas as outras N1 threads dependem dela? Todas as threads da aplicação param, mesmo as que não tinham nada a ver com o disco. Exatamente. E mais, nesse modelo, mesmo que você tenha um processador com vários núcleos, sua aplicação só vai usar um de cada vez, porque só tem uma thread de núcleo trabalhando para ela, sem paralelismo real. Pensa em muitos aprendizes threads de usuário para um único subchefe, thread de núcleo. Se ele para esperar algo, todos os aprendizes ficam parados. Entendi. Então esse modelo não é muito usado hoje em dia para aplicações gerais, imagino. Não muito. Aí temos o modelo 1.1, One-to-One. Nesse modelo, cada thread de usuário que você cria tem uma thread de núcleo correspondente, gerenciada diretamente pelo SO. Uma para uma. Isso. Se você cria 10 threads na sua aplicação, o SO cria 10 threads de núcleo para elas. Esse é o modelo dominante hoje em dia, usado pelo Windows, Linux, macOS modernos. E quais as vantagens? Resolve os problemas do N1. Se uma thread bloqueia esperando I/O, só ela bloqueia. As outras threads do mesmo processo podem continuar executando em outras threads de núcleo, se houver núcleos disponíveis. E permite paralelismo real. Se você tem 8 núcleos, 8 threads da sua aplicação podem rodar simultaneamente. E a desvantagem? A desvantagem é que criar uma thread de usuário agora implica em criar uma thread de núcleo, o que é uma operação um pouco mais pesada para o SO. Tem um limite mais prático de quantas threads você pode criar. É como ter um subchefe dedicado para cada aprendiz. Funciona bem, mas contratar muitos subchefes tem um custo. Faz sentido. E o terceiro modelo, NM? O modelo NM, Many-to-Many, é um híbrido. Tenta combinar o melhor dos dois mundos. Você tem N threads de usuário, mas elas usam um pool de M threads de núcleo, onde geralmente M é menor que N, mais maior que 1. Tipo, um grupo de aprendizes compartilha um grupo menor de sous-chefs. Exatamente. A biblioteca de threads no espaço do usuário pode escalonar as N threads de usuário sobre as M threads de núcleo disponíveis. Se uma thread de usuário bloqueia, a biblioteca pode talvez associar aquela thread de núcleo a outra thread de usuário que esteja pronta. Tenta dar a leveza do N.1 com o paralelismo e resiliência do 1.1.
Parece o ideal, porque não é o mais comum. Porque é bem mais complexo de implementar e gerenciar tanto para a biblioteca de threads quanto para o SEO. Houve tentativas, em algumas versões do Solaris, por exemplo, mas na prática a complexidade extra muitas vezes não compensava os ganhos e o modelo 1.1 acabou se provando mais simples e eficaz para a maioria dos casos de uso hoje. Entendi as diferenças. Então, na prática, quando a gente programa usando pthreads em CC++, ou as threads nativas de Java, Python, C#, a gente está majoritariamente usando o modelo 1.1 por baixo dos panos nos sistemas modernos. Em geral, sim. As bibliotecas e o SEO trabalham juntos para dar essa abstração para a gente. Certo. Chegando então na hora H, na hora de projetar uma aplicação. Pode ser um servidor web, um navegador, um editor de texto, um jogo. Quando eu devo escolher usar múltiplos processos e quando eu devo usar múltiplas threads para lidar com a concorrência? Ótima pergunta. É decisão estratégica fundamental aqui. E a resposta é: depende do que você prioriza. Não tem resposta única. Quais são os critérios para decidir? Basicamente, o trade-off principal é entre isolamento, robustez versus compartilhamento, eficiência. Ok, vamos detalhar isso. Quando escolher multiprocesso? Você deve preferir múltiplos processos quando a robustez e o isolamento são críticos. Se uma parte da sua aplicação não pode, de jeito nenhum, interferir ou derrubar as outras. As cozinhas separadas. Exato. Se uma cozinha pegar fogo, um processo der crash, as outras continuam intactas. Isso é ótimo para servidores que precisam ser muito estáveis ou para aplicações como navegadores modernos, que isolam cada aba ou extensão em seu próprio processo para que um site bugado não derrube o navegador inteiro. E a segurança também entra aí. Sim. Processos diferentes podem rodar com usuários ou permissões diferentes no sistema operacional, o que ajuda a limitar o dano caso um deles seja comprometido. O custo, como vimos, é maior para criar esses processos e a comunicação entre eles. IPC é mais lenta e complexa. Entendi. E quando escolher multithread? Na troca de contexto é muito importante. Os chefes colaborando na mesma cozinha. Perfeito. Se várias tarefas precisam acessar e modificar a mesma estrutura de dados na memória rapidamente, threads são imbatíveis. É ideal para coisas como a interface gráfica de um programa respondendo ao usuário enquanto outra thread faz um cálculo no fundo, ou um servidor web onde várias threads atendem requisições que acessam um cache de dados comum. Mas aí vem o risco, né? Vem o risco. A desvantagem é a menor robustez. Um erro grave numa única thread, tipo acesso inválido à memória, geralmente derruba o processo inteiro, levando todas as outras threads junto. E a segurança é unificada. Todas as threads rodam com as mesmas permissões do processo pai. Então, um resumo rápido seria: processos para isolamento e robustez, threads para compartilhamento e desempenho. É uma boa forma de resumir, sim. E, na prática, muitos sistemas complexos hoje usam uma abordagem híbrida. O melhor dos dois mundos. Tentam, pelo menos. Usam múltiplos processos para isolar componentes maiores e mais críticos entre si, tipo as abas do Chrome ou os processos trabalhadores de um servidor Apache moderno ou do Oracle, e dentro de cada um desses processos usam múltiplas threads para lidar com tarefas concorrentes internas de forma eficiente. Combinam o isolamento entre os componentes maiores com a eficiência da colaboração dentro de cada componente. Uau, que jornada! Foi uma análise bem intensa, hein? A gente saiu lá dos sistemas monotarefa simplesinhos Uma coisa de cada vez. e chegamos dessa orquestração super complexa de hoje, com processos e threads, estados, filas, troca de contexto, preempção, quantum, todo gerenciado pelo sistema operacional. É tudo isso para criar essa ilusão de que tudo acontece ao mesmo tempo, para manter o processador o mais ocupado possível fazendo o trabalho útil e para dar aquela sensação de agilidade e responsividade para a gente. É realmente um balé muito delicado, como você disse. É, sim. Uma dança constante entre os mecanismos, a troca de contexto, os timers, as interrupções e as políticas como o escalonador decide quem roda, a escolha entre usar processos ou threads, sempre buscando esse equilíbrio entre eficiência, robustez e a responsividade que a gente espera. As analogias do restaurante, da cozinha, ajudam a visualizar essa complexidade toda, né? Ajudam muito. E fica aquela pergunta no ar, né? Entendemos como chegamos até aqui, mas e agora?
para onde vamos? Pois é, essa é a pergunta de 1 milhão. Vimos essa evolução toda focada nesses conceitos que se solidificaram. Processo como container de recursos, thread como fluxo de execução dentro dele, mas o mundo da computação não para de mudar. Verdade. A gente vê tendências como unikernels, onde a aplicação e só o mínimo necessário do SEO são empacotados juntos num bloco único para rodar direto numa máquina virtual super otimizado, ou a explosão dos microserviços em nuvem, com componentes minúsculos e hiperespecializados. Será que esses conceitos de processo e thread, como a gente conhece hoje, com todo esse aparato de PCB, TCB, troca de contexto pesada entre processos, será que eles vão perdurar exatamente assim nesses novos cenários? Ou será que veremos surgir novas formas de gerenciar concorrência e isolamento? Talvez abstrações ainda mais leves, mais adaptadas a esses ambientes virtualizados, distribuídos, onde a agilidade e o baixo overhead são ainda mais críticos. Que provocação interessante. Novos modelos de execução, talvez? Quem sabe? Fica aí a reflexão para quem nos ouve. Como essa orquestração fundamental das tarefas concorrentes vai continuar a evoluir no futuro? Excelente ponto para a gente encerrar essa nossa análise de hoje. Um convite a pensar no futuro desses conceitos que parecem tão básicos, mas que são tão dinâmicos. Muito obrigada pela companhia e até a próxima no Tosse. Esse é o Talk.